A importância de registrar suas ações. No vídeo de hoje vamos falar por que é importante aplicar esse princípio e como ele vai transformar a sua resolução de problemas em algo muito mais eficiente. Para todas as turmas que a gente já aplicou o treinamento aqui na OpenX, que a gente chama de imersão OpenX, uma aula que o pessoal tem gostado bastante é exatamente a aula de como resolvemos problemas. Então a gente vai criar agora uma série aqui no canal que a gente vai abordar cada uma daquelas técnicas que a gente usa para resolver problemas, para a gente detalhar cada uma delas para que vocês possam realmente aplicar isso no seu dia a dia e se transformar num técnico muito melhor. Mas afinal, o que significa registrar suas ações? Basicamente, estamos falando para você logar cada comando que você digitar, bater print das configurações como estava, para que isso facilite bastante você entender todos os passos que foram dados para resolver aquele problema que você está enfrentando. Pode parecer um detalhe pequeno, mas no calor daquela falha crítica, essas ações vão te ajudar a salvar sua pele. Vamos imaginar a seguinte situação. Você estava resolvendo um problema trivial do dia a dia, quando de repente a rede inteira parou. Se você não sabe exatamente o que você fez, como ela estava antes de você mexer, como você vai voltar atrás? Como você vai recuperar como a rede estava antes? Porque aquele problema trivial é melhor do que a rede completamente fora. Então é muito importante você registrar tudo o que você estava fazendo e ter uma visão de como estavam as coisas antes de você começar a mexer, para o caso de alguma coisa der errado, você ser capaz de rapidamente voltar às coisas como estavam antes. Então é muito importante que você não confie apenas na sua memória, você tem que realmente anotar tudo aquilo que você está fazendo para caso seja necessário desfazer alguma coisa, você não ter que contar com a memória. Putz, que foi mesmo que comando mesmo que eu dei? Putz, que outra configuração que a gente mudou? Porque vamos lembrar que muitas vezes o que acontece? Não é exatamente no momento que eu dou um comando que vai causar o problema. Às vezes eu dou um comando daqui a meia hora, uma hora que algum cliente vai reclamar e aí você vai ver que aquele problema na verdade está afetando várias pessoas e você lembrar exatamente o que foi feito ou alguém mexeu alguma coisa na rede, o que foi feito. Então a importância de registrar todas as nossas ações vai surgir neste momento em que a gente fala assim, ó, estava ok, não está ok, o que mudou? Né? Vamos descobrir exatamente o que mudou para que a gente possa, muitas vezes, ser mais fácil desfazer aquela configuração para voltar ao status anterior, ou muitas vezes vamos entender o que foi alterado para a gente entender, cara, onde que deu errado, para que aqui a gente descobrir onde que deu errado, a gente conseguir fazer a correção. Então, sem um registro claro de todas as ações que você fez, você pode acabar se perdendo nisso. Como eu falei anteriormente, muitas vezes não vai ser imediatamente que aquele problema vai aparecer, ele pode aparecer alguns minutos, algumas horas, até mesmo alguns dias depois. Então é muito importante que você tenha tudo registrado para caso alguma coisa dê errado, você seja capaz de recuperar o seu serviço. Agora que sabemos que é muito importante, vamos pensar em algumas abordagens práticas para que você possa usar esse tipo de técnica no seu dia a dia. A primeira opção, que é muito simples, é que muitos roteadores, muitos equipamentos de rede, você tem a opção dele salvar no log todos os comandos que foram digitados. Então, dessa forma, se você precisar saber todos os comandos que foram digitados, você vai olhar nesse log e vai ter todo esse registro. Então, por exemplo, no Juniper, no Cisco, no Huawei, todos esses equipamentos, existe essa possibilidade de você fazer um log de auditoria, um log de todos os comandos interativos, todos os comandos que eu dei no equipamento, para assim eu vou saber precisamente qual foi a ordem e todos os comandos que foram dados em determinado equipamento. Ao habilitar esse tipo de log, é muito fácil porque você vai ser capaz de fazer toda essa auditoria, todas as mudanças que aconteceram ao longo do tempo de uma maneira automatizada. Mas é claro que além desse log que é automático, é muito bom você fazer registros pessoais, porque esses registros que estão lá dentro dos equipamentos, eles não têm o porquê que você fez aquilo, o que te motivou a fazer aquilo, o que você estava tentando fazer. Então uma prática que a gente faz aqui na OpenX, quando a gente está ou fazendo uma alteração muito complexa, ou trabalhando com algum problema muito crítico, é anotar tudo que a gente está fazendo. Ó, vamos agora tentar fazer a alteração das interfaces para o modo tal para ver se resolve esse problema. Então a gente anota e que hora que foi feito aquele comando para a gente conseguir resgatar aquilo no futuro. E como a gente pode fazer isso em termos práticos? A gente pode ter um bloco de notas, um arquivo TXT mesmo, que você vai gravar todas aquelas informações. Eu posso ter um documento, por exemplo, no Google Drive, alguma ferramenta assim colaborativa que eu possa compartilhar com a minha equipe tudo aquilo. Em última instância, tem um caderninho ali do seu lado da sua estação de trabalho que você vai anotando tudo que você for fazendo quando você está trabalhando com algum problema mais crítico. Uma outra prática que a gente tem aqui no OpenX que é muito legal é que a gente tem um sistema automatizado que faz o backup da configuração dos roteadores todos os dias. Mas se a gente está fazendo alguma coisa, por exemplo, pontual, vai fazer alguma coisa em algum determinado momento, uma coisa que a gente faz é o seguinte, a gente salva a configuração antes da gente fazer as alterações. Porque a gente, olha,
piorou, nós vamos descobrir exatamente o que foi que a gente mudou para a gente conseguir voltar como estava. É muito importante esse tipo de prática para você conseguir saber. Então, assim, vou salvar a configuração antes e depois. Então, além de a gente ter o backup automatizado, como ele é feito, por exemplo, somente uma vez por dia, ele não vai captar todas as nuances, todas as pequenas alterações incrementais que eu fui fazendo ao longo do dia. Então, é muito importante que eu consiga fazer, olha, como que estava antes de eu botar a mão e como que está agora, porque assim a gente vai ver tudo que foi alterado. Desta forma, se alguma mudança não surtiu o efeito desejado, você vai ser capaz de rapidamente voltar como estava antes. Nós, técnicos, muitas vezes usamos o terminal, aquelas ferramentas de linha de texto que a gente vai dando os comandos nos equipamentos. Então é muito importante que você tenha um terminal, por exemplo, que ele vai permitir armazenar um histórico, né, que a gente chama de scroll back. Que você vai conseguir ver todo o histórico, vai aparecer na tela lá todos os comandos, tudo que eu fiz, todos os logs. Então você salvar também como que estava o status das coisas, salvar os logs relevantes naquele momento que você fez. Tudo isso vai te ajudar, tanto no diagnóstico do problema que você está vivendo no momento, quanto no futuro, se aquela mudança não teve o efeito necessário, para que você consiga entender muito melhor o porquê que ela não deu certo, porquê que ela não surtiu o efeito que você precisava e o que você... configurações, aí você vai decidir, eu tenho que fazer alguma configuração adicional para chegar no resultado que eu quero, ou às vezes é mais seguro e é melhor eu desfazer tudo que eu fiz para que o serviço seja restabelecido quanto antes. Tem outra coisa muito legal que acontece quando você registra suas ações. Muitas vezes você trabalha numa rede ou você está trabalhando com algum cliente que você precisa fazer um relatório depois de tudo que aconteceu. Então, se você registrar tudo que foi feito, é muito mais fácil fazer um relatório, porque você não vai precisar da sua memória. Poxa, que hora que foi? Qual foi a ordem dos comandos que a gente deu? Não, o que aconteceu primeiro? O que aconteceu depois? Se você for fazer esse relatório 1, 2 dias depois, vai ficar muito complexo isso. Se você anotar tudo aquilo, é muito tranquilo de você depois fazer um relatório, porque você vai saber exatamente o que foi feito e que hora foi feito. Uma vez eu participei de um almoço com uma pessoa muito famosa no Instagram e alguém perguntou para ele o seguinte, como que ele faz para fazer tanto story? Ele falou, é muito mais fácil documentar do que criar. Então ele ia num almoço, fazia um story, fazia não sei o que, fazia um story, fazia outra história. Era muito mais fácil, porque ele tem que pensar o que ele ia fazer depois. Ele não tinha que lembrar depois do que ele foi feito, ele ia registrando o dia dele à medida que o dia ia acontecendo. Então isso é muito mais fácil do que você depois precisar da sua memória para relembrar e gerar o conteúdo que você precisa. O caso desse cara era documentar a vida dele para ele gerar autoridade, ganhar mais seguidores, etc., passar a mensagem dele adiante. No nosso caso, é para a gente conseguir fazer um relatório para a gente poder entregar para o nosso chefe, para poder entregar para o nosso cliente. Então, recapitulando, nesse vídeo de hoje a gente aprendeu que é muito importante a gente registrar todas as nossas ações. Seja quando a gente está fazendo uma configuração nova, seja quando a gente está resolvendo algum problema. Porque desta forma a gente vai ser capaz de entender qual foi todo o fluxo que a gente usou para poder chegar naquele status que a rede está. Então vai ser mais fácil reverter alguma mudança ou vai ser também fácil a gente conseguir documentar e gerar relatórios de tudo aquilo que aconteceu durante aquela jornada. Vimos também que é muito importante você usar as ferramentas que existem já dentro dos próprios roteadores, todos os equipamentos que a gente tem aqui na OpenX, uma das primeiras coisas que a gente faz é ativar esse log de comandos. Todos os comandos que a gente dá, seja para ver o status de alguma coisa, seja para mudar alguma configuração, esses comandos ficam registrados dentro dos roteadores, dentro dos equipamentos. E é muito fácil a gente conseguir entender depois o que foi feito, o que aconteceu. A gente viu que não importa se a gente vai gravar num papel de pão, se a gente vai gravar num bloco de notas, numa caderneta que está aqui do lado, que eu deixo sempre à disposição na hora que eu estou fazendo alguma coisa, ou se é alguma ferramenta colaborativa mais sofisticada. O que importa é você sempre anotar tudo aquilo que você está fazendo e anotar com... Lógico que você não vai escrever todos os comandos que você vai fazer, mas a ideia é captar o que você fez. Então assim, olha, para dar um exemplo bem prático, vamos supor, você vai chegar assim, ó, às 10h50 eu alterei o MTU da interface para 9.000. Beleza, você sabe que foi naquele momento que você fez aquilo. Quando você for olhar, por exemplo, um gráfico lá daqui a 1 hora que teve alguma coisa muito crítica, putz, 10 horas da manhã aconteceu alguma coisa, 10h50. Você vai olhar lá no seu registro de comandos e falar, putz, nesse horário foi bem a hora que eu fiz tal alteração. Então você já vai conseguir captar muito melhor o que aconteceu naquele momento para você saber exatamente, porque, como a gente falou anteriormente, pode demorar às vezes dias entre você executar uma ação e você perceber que aquela ação causou algum problema. Então, como que você vai lembrar o que você fez 2, 3 dias atrás? Por isso que é muito importante a gente manter esse registro das ações. Então, pessoal, a ideia agora é que a gente pega e cria uma série explorando cada vez mais esses conceitos de como a gente faz para resolver problemas. Então, espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com o seu time, mostre para eles que vocês são técnicas simples que vão realmente impactar no dia a dia de vocês. Obrigado e fiquem com Deus.